Fala galera, canal Exatas 1000, Professor Colombo. Vamos que vamos dar continuidade aqui ao caderno do aluno do nono ano, terceiro bimestre de 2020 do ensino fundamental. Bora lá galera, hoje atividade número 5. Equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, da versão estendida do caderno do aluno. Antes da gente começar a atividade, não esquece de meter o dedão no like e se inscrever no canal. Clica aqui na opção todas também para você receber todas as notificações e tudo que eu posto aí regularmente para vocês. Galera, vamos lá para a leitura do exercício e vem comigo. Vamos lá, continuando a sua pesquisa, Rafaela encontrou a explicação para resolver as equações do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, dando continuidade aí no assunto, na atividade anterior, nós resolvemos um dos tipos de equação do segundo grau incompleta, trabalhamos também os conceitos, né, de equação completa, incompleta, os coeficientes a, b e c. Enfim, se você não assistiu, dá aquela olhadinha aí nas atividades, nas partes anteriores, tá tudo aí na playlist do nono ano de ensino fundamental. Galera, vamos lá então, ó. Então nós temos aqui esse tipo de equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Seria com a característica dessa equação. Então toda vez que você vê isso aqui, ó, dar essa olhada aqui, igual tá aqui nos exemplos, ó, já temos aqui nos itens que daqui a pouquinho a gente vai resolver. 5x ao quadrado mais 10x igual a zero. Então o a, esse coeficiente A é um número, ó, tá vendo? Nesse caso aqui vale 5, tá? O B que está multiplicando x, ó, é um número também. Nesse caso aqui vale 10. Então, o que muda aqui, ó, são esses números, o valor de A e o valor de B. Então, o que muda aqui, ó, é esse valorzinho de A e esse valorzinho de B para esse tipo de equação do segundo grau. Beleza? Agora vamos ver como que resolve aqui, ó. Colocando o x em evidência, nós temos o quê? Galera, eu vou até escrever para vocês aqui para ficar um pouquinho mais claro, ó. Vamos lá, galera. Então a gente vai trabalhar aqui, ó, um dos tipos aí de fatoração. Vamos colocar em evidência. Vamos colocar em evidência o x. Por que colocar em evidência, professor? Dá só uma olhada. A gente tem x tanto nesse primeiro termo quanto nesse segundo. Então eu vou escrever aqui, ó, x. Belezinha? Nós temos, ó, x ao quadrado aqui nesse primeiro termo. O que eu posso multiplicar o x para dar esse valorzinho? O que a gente vai fazer? Eu vou colocar em parênteses aqui, ó, vou abrir um parênteses, tá? E nesse primeiro termo, eu vou tentar descobrir o que eu vou ter que multiplicar para dar isso aqui, para dar ax ao quadrado. Então, pensa comigo. Para chegar em ax ao quadrado, eu tenho que multiplicar esse x pelo quê? Pelo a, tá? Porque o a vai estar lá ainda, então a. E como é x ao quadrado, eu tenho que multiplicar o x por um outro x. Então, vou multiplicar a vezes o x, porque fazendo isso, ó, eu retorno para esse item aqui. Beleza? Agora, ó, esse segundo termo, o bx, eu vou pensar assim, o que eu multiplico o x para chegar em bx? Só falta o b, né? Então, só falta o bzinho, ó, porque x vezes b vai dar aqui, ó, bx. Beleza? Olha só que interessante. Isso aqui, ó, é igual a zero. Então, o que eu acabei de fazer aqui foi colocar em evidência. Beleza, gente? E aí é o seguinte, para resolver isso aqui, ó, dá só uma olhada, eu tenho uma multiplicação, eu tenho aqui, ó, um produto, tá? Para isso ser válido, como dá zero, ou isso aqui vai ser zero, ou seja, esse primeiro termo, ó, então eu vou colocar assim, ó, ou isso aqui, o x é igual a zero, ou o que tá aqui dentro, que é o ax mais b, vai ser igual a zero. Beleza, turma? Então, tô fazendo o que ele falou aqui, só que tentando ser um pouquinho mais didático. Show? Maravilha? Beleza? Então, para saber o valor de x, ou o x vai ser igual a zero, e vamos desenvolver um pouquinho, ó. Nós temos aqui, ó, quero saber o valor de x nessa segunda expressãozinha aqui, ó, tá? Eu vou isolar, então esse mais b que tá aqui, ó, o positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, nós teremos ax é igual a menos o b, beleza? E agora eu tenho algo multiplicando, ó, tenho a multiplicando o x, só que eu só quero o x, quero o x. Como está multiplicando, o a vai passar dividido, então nós vamos ter agora, ó, menos o b dividido por a. Show, maravilha. Então nós encontramos aqui, ó, as duas possibilidades. Ou o x vai ser igual a zero,
ou o x vai ser igual a menos b sobre a. Meu Deus, professor, essas letras aí não estou entendendo é nada. Calma aí que vai ficar um pouco mais fácil na prática quando a gente tiver números. Por quê? Dá só uma olhada. Pensa comigo aqui, ó. A nossa solução aqui, ó, dessa equação é isso aqui, ó. A solução ou é zero ou é menos b sobre a. Quem que é o b e quem que é o a? São os coeficientes, ou seja, são esses númerozinhos aqui, ó, que estão multiplicando a variável, tá? Então pense aqui comigo, ó, nós temos aqui, ó, com essa informação, resolva as equações a seguir. 5x ao quadrado mais 10x igual a zero. Galera, então, vamos lá, vamos entender na prática isso aqui, ó. Eu tenho certeza que depois, no final desse exercício, isso aqui vai ficar mais claro, porque quando a gente coloca as letras aqui, acaba ficando um pouquinho mais complexo, né? Mas fiquem tranquilos. Vamos lá, ó. É o seguinte, nós temos aqui, ó, no item A, essa equação, ó, 5x ao quadrado mais 10x igual a zero. Pensa comigo, ó, o que está multiplicando o x ao quadrado é o a, beleza? E o que está multiplicando o x é o b. Vamos anotar aqui, ó, quem que é o a então, ó? O a, coeficiente a, é o cara que está multiplicando o x ao quadrado, que nesse caso vale 5, correto? Beleza? O b, quem que é, ó? O b é o cara que multiplica o x. Para esse caso, o b vale 10. Então, vou anotar. b é igual a 10. Beleza, gente? É o seguinte, pelas formulazinhas aqui, ó, que nós encontramos, a solução aí dessa equação vai ser o quê? Ou o x vai ser igual a zero, né? Ó, ele falou aqui, ó, ou o x é igual a zero, ou o x é igual a menos b sobre a. Então, ó, x é igual a menos b sobre a. Quem que é o b aqui, ó? Eu anotei, o b é 10, não é? Então, vai ficar menos, ó, tem um menos da formulazinha, menos 10, dividido por a. Quem que é o a? É o 5. Então, dividido por 5. Fazendo essa divisão, menos 10 dividido por 5, pensa comigo, ó, menos com mais vai dar menos. 10 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 2. Então, nós temos aqui, ó, x igual a 0 e x igual a menos 2. Então, nós temos a solução aí desse item A. Então, eu posso colocar assim, ó, S de solução é igual, vou abrir aqui a chaves, né? Vou colocar assim, ó, tá? Nós temos aqui ou é 0 ou é menos 2. E o que significa isso? Ó, o que significa a solução dessa equação ser 0 ou menos 2? Pensa aqui comigo. Se eu substituir 0 aqui nessa equação em 5x ao quadrado mais 10x, isso vai ter que dar igual a 0. Vamos ver se é válido? Ó, nós temos aqui, ó, 5 vezes x ao quadrado mais 10x igual a 0. No lugar do x, eu vou substituir por 0, porque é uma das soluções. Estou tirando aí a prova real, na verdade, né? Então, eu tenho aqui, ó, 5 vezes. No lugar de x, eu coloquei 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado. Mais 10 vezes, o x, nesse caso, é 0. Tá? Quanto que dá, ó? 0 ao quadrado é 0, não é? 5 vezes 0 dá 0. E 10 vezes 0? 10 vezes 0 dá 0 também. Ou seja, 0 mais 0 vai dar 0. Então, exatamente o que está aqui, ó. A igualdade tem que dar 0. Então, é válido isso, ó. Olha que maravilha. Se eu fizer para o menos 2, também vai dar certo, galera. É só você substituir. Se você quiser tirar a prova real para ver se você acertou, você pode estar fazendo isso também. Beleza, gente? Show! Então, se você quiser, ó, só usa essa formulazinha, ó. Usa ou x0 ou menos b sobre a. Então, sempre que tivermos esse tipo aqui de equação do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, você basta lembrar que x é 0 ou menos b sobre a. Lógico, não precisa decorar isso aí. Você pode pensar o quê? Colocar em evidência. Você pode simplesmente aqui, ó, ao invés de fazer o que eu fiz aqui, ó, pegar o 5x ao quadrado, vou anotar aqui para vocês, ó, 5x ao quadrado mais 10x, isso igual a 0, e colocar o x em evidência. Então, vamos pensar aqui, ó, temos o x em evidência. Eu coloquei o x em evidência, vou multiplicar. O que eu tenho que multiplicar o x para dar isso aqui, ó, para dar 5x ao quadrado? Tenho que multiplicar por 5, e como aqui está x ao quadrado, eu tenho que multiplicar por x. Por quê? X vezes x dá x ao quadrado. Beleza. Agora, no segundo termo, ó, o que eu tenho que multiplicar o x para dar 10x? Só o 10, né? Então, por 10. Então, mais 10.
Isso aqui vai ser igual a zero. Aí basta lembrar, quando eu tenho uma multiplicação, isso aqui, o primeiro termo aqui, ó, vai ter que dar zero, então x é igual a zero. Ou vai acontecer desse segundo termozinho, que é o 5x mais 10, é igual a zero, tá? E resolvendo isso aqui, ó, o 5x mais 10, vou colocar aqui desse ladinho aqui, galera, ó. Se eu passar o 10, que está positivo para o lado direito, vai ficar menos 10, beleza? E aqui eu tenho o 5 multiplicando, passando, dividindo, vai ficar menos 10 sobre 5. E menos 10 sobre 5 dá exatamente o menos 2, que foi o que a gente conseguiu chegar aqui direto usando a fórmula, tá? Então percebe? Olha só que interessante. Você pode fazer por evidência, pode simplesmente, se você já lembrar, beleza, eu lembro que esse tipo de função de segundo grau tem essa característica, você já pode aplicar aqui no menos b sobre a. Beleza, gente? Show de bola? Maravilha, né? Então, bem explicadinho aí. Se ficar qualquer dúvida, manda nos comentários, tá? Que eu vou ajudar vocês. Aqui no item B, mesma ideia, galera, ó. Vamos pensar aqui, ó. Temos uma equação do segundo grau do tipo 3x ao quadrado mais 5x igual a zero. Quem é o A? Quem que é o A? O A é o 3. Quem é o B? O B vale 5. Maravilha. Vamos substituir aqui, ó. Nós sabemos então, ó, pela dedução que nós tivemos, que o x ou vai ser igual a zero, então x é igual a zero, já é uma das soluções aí do nosso sistema, ou o x vai ser igual a menos b sobre a. Beleza? Então, isso ou isso. Quem é o b? O b é 5, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos da fórmula, então é menos 5 sobre, dividido por 3. Então, nós temos aqui menos 5 terços. Isso aqui é a resposta. Ó. Então, uma das soluções aqui, o x, ó, é igual a menos 5 sobre 3. Beleza? Então, você pode colocar aqui, ó, a resposta do exercício, a solução é o quê? É 0, uma delas, e a outra é menos 5 sobre 3. Belezinha? Então, aqui nós temos aqui a solução. Pode também fazer do jeito que eu falei aqui, colocando em evidência e tudo mais, e chegar nessa mesma conclusão. Turma, lembrando que uma equação do segundo grau sempre vai ter, no máximo, duas soluções. Então, vocês perceberam aqui que nós tivemos exatamente duas, ó, tá? Então, ó, no máximo, duas soluções é a característica de uma equação do segundo grau. Se fosse uma equação do primeiro grau, né, teríamos uma solução. Se tivesse uma equação do terceiro grau, no máximo 3 soluções, aí, 3 valores de x que satisfazem a equação. Show, galera? Maravilha! Temos aqui no item C, ó, nós temos aqui, ó, x ao quadrado menos x igual a zero. Quem que é o A? O A vale 1. Quem é o B? O B vale, ó, dá só uma olhada. Quando não tem nada aqui, só tem o menos, é como se tivesse o 1 multiplicando o x. Então, é menos 1x, tá? Então, nesse caso, o número que está acompanhando aqui o x é menos 1, tá? Fiquem bem atentos com isso, tá, galera? Quando não tem nada, é 1. Então, é como se tivesse o 1 aqui, ó. Como tem um menos, é menos 1x, beleza? Só que não precisa colocar, a gente não costuma colocar isso, 1x ou menos 1x. Coloca direto, x ao quadrado ou menos x ao quadrado. Beleza? Turma, aqui vocês vão aplicar no que eu disse para vocês, ó. Então, nós teremos aqui, ó, 1 dos x igual a zero, e o outro, né, a outra solução vai ser menos b sobre a. E aí eu vou deixar para vocês, ó, peguem aqui, substituam aqui na fórmula, tá? Cuidado com o sinal, porque eu tenho um menos do b e tenho um menos aqui do menos 1, tá? Então, nós temos aqui, ó, o menos da fórmula. Para não confundir, vou abrir parênteses e vou colocar, ó, menos 1 dividido pelo a, que é 1, tá? E aí vocês resolvem, ó, menos com menos, lembrem da regrinha de sinais que eu passei para vocês nas aulas anteriores. E aí, no final, para dar a resposta, ficar bem elegante, aí coloca S de solução, abre as chaves e os dois resultados que vocês obtiverem aqui, vocês vão colocar aqui. Coloca nas respostas também, vamos gerar um debate aí, eu corrijo para vocês, vejo se está certinho, eu vou comentando também. Galera, o objetivo aqui é vocês entenderem mesmo tudo isso aí, galera, e aprenderem para valer. Beleza, turma? Então essa foi a atividade de número 5. Vamos lá para a próxima, então? Prosseguindo, então, galera, ainda com a atividade número 5 de equação do segundo grau desse tipo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero, vamos lá para o item 5.2.
Vem comigo aqui para a leitura, ó. Aplicando os procedimentos da equação do segundo grau incompleta, resolva as situações problema a seguir. Vamos lá para o item A. O quadrado de um número é igual a 8 vezes ele mesmo. Olha só que interessante, olha que bacana. Pessoal, pensa aqui comigo. Muita gente tenta resolver, né? Pensando aí, vou pensar num número, vou chutar valores, enfim. Mas aí você vai gastar muito tempo, às vezes, e pode ser que você nem chega no resultado, né? Então vamos lá, não tenha medo das letras, tá, gente? Toda vez que você encontra em matemática uma situação que você não sabe o valor dessa letra, dessa variável aí, você vai chamar de uma letrinha. Então, no caso aqui, a gente vai chamar de x, tá? Então, esse x, o que é o x? Ele é um número, tá? É o número que a gente quer saber. Então, ó, x, ó, ponto de interrogação. Ó. Então, o objetivo nosso aqui nesse exercício é encontrar o valor desse x. Beleza? Combinado? Agora, vamos tentar fazer esse problema aqui, ó, tudo que tá aqui, ó, vamos transformar isso numa linguagem matemática, tá? Então, vamos pensar aqui comigo, ó. Temos aqui, ó, o quadrado de um número. O que é o quadrado de um número? Lembra lá o que eu falei para vocês nas aulas anteriores, aí, em tudo que a gente tem visto? O quadrado de um número é pegar esse número e elevar ele a 2, tá? Então, quando a gente coloca esse 2 aqui no expoente, a gente está elevando ao quadrado, tá? Isso aqui significa o quê, ó? Significa que eu estou pegando esse número e multiplicando, ó, 2 vezes por ele mesmo, ó. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes essa multiplicaçãozinha. Então, nós temos x vezes x. Só que ao invés de escrever x vezes x, nós colocamos x ao quadrado. Combinado? Beleza? Então, ó, isso é igual, ó. Ele fala aqui, ó, é igual a 8 vezes ele mesmo, tá? Então, 8 vezes ele mesmo é o mesmo que eu escrever o quê? 8 vezes o número que a gente está falando. Quem é o número que a gente colocou aqui, ó, como questão? É o x, né? Essa incógnita x. Então, é 8 vezes o x. Então, 8 vezes o x. Olha só que interessante. Então, com calma, para pensar um pouquinho que vocês conseguem equacionar, conseguem colocar isso numa linguagem matemática. Beleza, gente? Então, olha só o que nós temos. Nós temos isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a 8x. Dá só uma olhada, vamos aplicar uma regrinha legal. Toda vez que a gente quer trabalhar com equações, o que a gente faz na equação? Para passar para um lado, passar para o outro, a gente tem que olhar para o sinal. Então, olha só, esse 8x, quando não tem nada aqui do lado esquerdo, significa que ele é positivo, tá? Se ele fosse negativo, teria um sinal de menos, combinado? Fechou? Quando não tem nada, não precisa colocar. Então, quando não tem nada, ou vai ser o quê? O mais, né? Ou não vai ter nada, igual estava aqui, estava 8x, beleza? Então, ele é positivo. Vamos pegar esse 8x e vamos levar ele lá para o lado esquerdo. Pode ser? Porque na equação de segundo grau é bem interessante que ela esteja, ó, igualada a zero. Então a gente quer o quê? Que depois do sinal de igual, depois da igualdade, isso seja zero, combinado? Então, ó, vamos copiar o x ao quadrado que já está aqui do lado esquerdo e vamos pegar esse 8x e vamos passar ele para o lado esquerdo. Só que olha só, quando eu passo um número que ele é positivo para o outro lado, a gente tem que mudar o sinal. Então esse sinalzinho positivo ele vai ficar, ó, negativo, então vai ficar menos 8x. Eu já expliquei o porquê disso em outros vídeos, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem um porquê, tá? Tem a questão da subtração de ambos os lados, para quem já está mais atento, mas não se preocupa não, pensa nessa regrinha, se tá negativo passando para o outro lado, ele fica positivo, se tiver positivo e passar para o outro lado, ele fica negativo, beleza? E aí vai ficar igual a quanto? Como eu não tenho mais nada aqui do lado direito, isso vai ser igual a zero. Beleza, gente? Olha só. Agora, olha que legal. Olha só, eu vou destacar aqui para vocês. Nós temos essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 8x é igual a zero. Percebe, galera, que isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta. E é exatamente esse tipo de equação que nós estamos trabalhando aí nessa aula, que é a equação ax ao quadrado mais bx. Tá? Por que não é completa? Porque não tem o coeficiente C. Nós só temos o coeficiente A e o coeficiente B, não tem o coeficiente C. Beleza? E para resolver isso, a gente pode usar aquela ferramenta que nós trabalhamos aí na atividade anterior, que é colocar o x em evidência. Eu vou fazer primeiro por evidência e depois só pela fórmula mesmo. Pensa aqui comigo. Nos dois termos, nós temos o x. Então, nós vamos pegar esse x e vamos colocar em evidência. Ó, coloquei o x em evidência. Vou multiplicar, vou abrir um parênteses aqui e vamos pensar. O que eu multiplico o x para dar x ao quadrado? Eu tenho que multiplicar esse x por x. Olha lá, deram uma soprada ali. Eu ouvi, hein? Eu ouvi, ó. Então, ó, x vezes x vai dar x ao quadrado. Legal, né?
Aí, no segundo termo, dá só uma olhada. No segundo termo, nós temos menos 8x. Ó, menos 8x. O que eu tenho que multiplicar o x para dar menos 8x? Ah, eu tenho x, eu tenho que multiplicar o quê? Menos 8, ó, sopraram de novo por aí, ó, tô ouvindo vocês falando aí de casa, ó. Então, ó, é menos 8, tá? Fechou o parênteses. Olha só, isso tudo é igual a zero. Então, significa o quê, ó? Isso aqui que tá em laranja é o mesmo que isso, tá? Se você quiser provar, você pode aplicar o chuveirinho aqui, ó, multiplicar isso por isso, ó, x vezes x vai dar x ao quadrado, e x vezes menos 8 vai dar o menos 8x, tá? Então, isso é o mesmo que isso. Beleza? E aí, olha só que legal. Quando nós temos uma multiplicação, esse pontinho aqui é uma multiplicação, nós podemos dizer que esse termo aqui, esse primeiro termo, ele vai ser igual a zero. Então nós temos aqui, ó, o x é igual a zero. Ou esse segundo termo, ó, tudo que está aqui, ó, também vai ser igual a zero. Então, ou isso é igual a zero, ou o x menos 8 é igual a zero. Beleza? Equação de novo, ó. Olha a equação, a gente quer o valor de x, não quer? Lembra que eu falei do sinal? Nós temos aqui menos 8. Vamos passar esse menos 8 lá para o outro lado para descobrir qual que é o valor de x. Para isso, veja, nós temos menos 8. Se o sinal está negativo, quando ele passar para o lado direito, ele vai passar positivo, ele vai passar mais 8. E aí eu não preciso colocar mais 8, é só colocar 8. Pronto. Galera, ó, nós encontramos então que o valor aqui da solução aqui desse exercício é x0 ou x8, tá? Então você pode colocar aqui, ó, o S, abrir uma chave, colocar 0 e colocar 8. Olha só, vamos interpretar isso aí para não ficar uma coisa muito robótica. Ele falou aqui, o quadrado de um número que é igual a 8 vezes ele mesmo. Percebe que o 0, se eu pegar o 0 e elevar ao quadrado, vai dar quanto? Vai dar 0. Isso vai ser a mesma coisa que 8 vezes o 0, que dá 0 também. Então olha a validade disso aí, ó. Tá? Então, se eu fizer, ó, 0 ao quadrado, é o mesmo que 8 vezes 0. Porque 0 ao quadrado dá 0 e 8 vezes 0 dá 0. Ó. Olha só que interessante. E o 8 também vale para isso. Porque ó, o quadrado de 8, ó, 8 ao quadrado, vai ser igual a 8 vezes o 8. Tá? Agora a gente está colocando números aí no lugar da letra. Tá vendo como vocês não precisam se assustar? 8 ao quadrado é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 dá 64. Olha só, 8 vezes 8 do lado direito também dá 64. Olha, 64 é igual a 64, então beleza, tá válido isso aí. Fechou, galera? Então encontramos a solução aí desse item A. Vamos lá pro item B, então. Parecido, hein? Vamos lá, ó. Mariana pensou em um número. Ah, ela pensou em um número, o professor falou que a gente não sabe esse número, a gente vai chamar ele de X. Ah, posso chamar de outra letra? Pode. Se quiser dar a inicial do seu nome, pode colocar aí, pode colocar G, pode colocar J, pode colocar M, P, o que vocês quiserem, beleza? E verificou que o quadrado desse número, vamos lá anotar, o quadrado desse número é o mesmo que o quê? X elevado ao quadrado. É igual ao seu triplo, então é igual... O que é o triplo de um número? É 3 vezes ele mesmo, então isso é igual a 3 vezes o X, porque é o X que a gente quer achar. Então, nós temos aqui, ó, olha só, x ao quadrado é igual a 3x. Galera, esse 3x, lembra que eu falei? Ele está positivo. Vamos fazer o seguinte, como a gente quer uma equação do segundo grau incompleta, que a igualdade, ó, que depois do sinal de igual é 0, a gente vai pegar esse mais 3x e vai passar para o lado esquerdo aqui, ó. Para quê? Para deixar a cara dessa equação aqui, ó, beleza? Turma, quando eu fizer isso, nós teremos aqui, ó, x ao quadrado. Como ele estava positivo, ele vai passar negativo, lembra? Foi tudo que eu fiz lá no exercício. Vai ficando mais fácil depois que a gente vai revisando, tá vendo? Por isso tem que fazer bastante exercício. X ao quadrado menos 3x. E isso vai ser igual, como não sobrou nada do lado direito, isso é igual a 0. Fechou. De novo, se você olhar bem aqui, ó, nós temos, ó, uma equação do segundo grau que tem essa característica aqui, ó. O A, né, que tem um número aqui multiplicando o x ao quadrado, e tem um B, tá? Então é exatamente o que está aqui, ó, no exercício. Eu vou anotar para vocês quem é o valor de A. O A é 1. Quem é o valor de B? O B é menos 3. Galera, se vocês quiserem ir direto já, sem aplicar aqui o termo em evidência, você pode lembrar o que a gente fez lá na atividade 4, que a solução desse exercício vai ser o quê? Ou o x vai ser igual a 0, ou o x é igual a menos o b dividido por a.
tá? E aí fica mais fácil, porque é só eu substituir. Eu já tenho uma das soluções, que é x igual a 0, e aqui eu vou fazer o quê? Quem é o b? Eu anotei aqui, ó, o b é menos 3. Porém, eu tenho o menos da fórmula aqui, ó. Tem um menos, então vou abrir um parênteses, vou colocar menos 3. Cuidado, ó, porque tem dois sinais, ó, menos e menos. Dividido por A. Quem é o A? O A tá aqui, ó, é o 1, né? Como se tivesse 1 aqui multiplicando x ao quadrado, quando não tem nada. Então, dividido por 1. Sinalzinho, ó, menos com menos, regrinha de sinal. Sinais iguais, a gente vai encontrar sempre um sinal positivo. Então, menos com menos vai dar mais 3 dividido por 1. Então, positivo aqui vai ficar 3 dividido por 1. Nós teremos que o x vai ser igual a 3. Olha só que maravilha, coisa bonita, né? Então, ó, solução aqui desse exercício nós temos ou vai ser 0 ou vai ser 3. Então, é isso, olha só que legal. Então, esse número que ela pensou aqui, o valor de x, pode ser 0 e pode ser 3. Se você aplicar aí na nossa equação, no que a gente mostrou aqui, ó, o x ao quadrado igual a 3x, vai valer. Tá bom, gente? Então é isso, era o que eu tinha para hoje. Para não ficar muito extenso, vou parar por aqui e a gente prossegue na próxima aula. Obrigado pela presença, nos vemos na próxima. Não esquece de meter o dedão no joinha aí, se inscreve no canal, clica em todos, dá toda aquela força, divulga para sua galera e vamos para cima. Vamos que ainda tem muito mais aí no terceiro bimestre. Um abraço, até a próxima.